Agora, vamos no planeta China. Porque o que acontece é o seguinte, um monte de coisa acontece na China. A China consome 13 milhões de barris por dia de petróleo. Então, os Estados Unidos consome 20, produz 20. A China consome 13 e produz 5. Entre 4,7 e 5,5. Depende dos meses. Rússia e Arábia Saudita fazem mais ou menos 11. Depois, Canadá e China fazem mais ou menos 5. Então, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita, Canadá e China, 5. Iraque, 4,5 e Brasil, 4. Brasil, 7. A China é o maior importador de petróleo do mundo. Quem é o segundo maior importador? Índia. A Índia consome 8, faz 7,5. Qual é o problema da China? Isso daqui quem me contou foi o chairman de uma estatal chinesa. Quando você olha o mapa, dá uma olhada no mapa da internet, todo o petróleo da China vem do Oriente Médio. Alguma coisa vem da Rússia, mas muito pouco. Mesmo agora ainda vem pouco. Vem do Oriente Médio. Todo o petróleo do Oriente Médio passa pelo Estreito de Singapura. Dá uma olhada no mapa. Você vai ver direitinho a rota. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros. E tem um porta-aviões americano de cada lado do estreito. E eu fui para Singapura, você vê o porta-aviões americano quando você chega, às vezes. Mas tem um porta-aviões americano de cada lado. Uma ligaçãozinha do presidente americano, não passa mais um petroleiro por lá. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você passa por baixo das Filipinas e volta, passa pelo Mar da China e chega lá. No meio você passa por Guam, maior base militar americana do mundo. Tem 5 porta-aviões lá. Isso quer dizer o seguinte, em um telefonema do presidente americano, a China não importa mais um barril de petróleo, talvez 1 ou 2 milhões da Rússia. E você fazer, como é que chama, oleoduto, eles estão fazendo um oleoduto que passa pelo Paquistão. Sobe Himalaia, desce do outro lado e vai até a China. O problema desse oleoduto, que é a maior obra da humanidade hoje, esse oleoduto que a China está fazendo, é que o óleo, para passar num oleoduto, ele tem que estar a 50 graus. E a montanha entre o Paquistão e a negócio sobe a 6 mil metros, que é o Himalaia lá. Uhum. E você tem que esquentar o óleo a 50 graus para passar. Esse é o primeiro problema. Então, é super complicado. E segundo, um cruise missile, não tem mais. Então, a China ela tem um problema estratégico que é o seguinte, eu preciso diminuir minha dependência de petróleo. Porque é um risco estratégico que eu, um país que tem um PIB de 19 tri, eu não posso ter esse risco. Então, eu, de um jeito ou de outro, eu preciso diminuir minha dependência de petróleo, porque eu só produzo 5. E eu não posso continuar gastando 13. Então, a China, para você ter ideia, a China, o ano passado, instalou mais eólica que todo o resto do mundo somado nos últimos 5 anos. Eu vou repetir. A China instalou de turbina eólica o ano passado que mais que todo o resto do mundo somado dos últimos 5 anos. Tem uma revolução que está acontecendo na China. Para gente silenciosa, o chinês sabe, eu sei porque eu vou lá. A China está bem menos poluído. A China é o seguinte, eu fui a primeira vez na China em 2008. Em 2009 e 2010, um chinês médio não sabia o que era uma noite estrelada. Porque tinha tanta poluição que você não via estrela. Era raro você ver sua sombra. Inclusive eu brincava quando eu ia com brasileiros, que eu vou quase todo mês para a China, eu falava, gente, reparem, nós vamos ficar uma semana, vocês nunca vão ver sua sombra. Hoje, dia ensolarado na China, quase que nem aqui. Eles estão fazendo uma revolução, mas que para eles é o seguinte, não tem jeito. Então, o que a gente coloca de eólica aqui não é nada. Gente, em 1 ano, eles colocaram mais do que todo o resto do mundo em 5 anos, de eólica, só de eólica. Então, a China precisa diminuir a dependência de petróleo deles, é absolutamente estratégico. A Índia importa 7,5. Mas a Índia, quando você olha o mapa mundi, a ilha a gente chama de o continente indiano, ele é meio um triângulo assim.
E ele pode receber desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. A China não. Você tem que passar por lá para chegar. Você não tem passagem. Então, isso é uma coisa, para eles, assim, é primordial. Então, uma coisa que eles fazem, eles guardam petróleo em minas de sal desativadas, que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o que eles chamam de reserva estratégica de petróleo. Nos Estados Unidos, a informação oficial é mais ou menos 500 milhões de barris que eles têm. E o Biden, inclusive, quando para o petróleo não subir muito de preço, de vez em quando eles usam a reserva estratégica de petróleo para o petróleo não subir muito. Então eles liberam 1 ou 2 barris por dia, 1 ou 2 milhões por dia durante 2, 3, 4 meses. Depois, quando o petróleo cai, eles repõem. Na China, a gente não sabe direito quanto eles têm, porque é uma informação estratégica para eles, mas dizem que eles têm entre 600 milhões e 1 bilhão de barril. Mas 1 bilhão de barril, quando você gasta 8 por dia, vai rápido. Então, para eles é super importante.